Nós cantamos hoje sobre fé, confiar no Senhor, e tem momentos que Deus coloca diante de nós desafios para testar a nossa fé. A gente sabe disso, isso é muito normal, é comum acontecer. Infelizmente, nem todas as pessoas reconhecem dessa maneira, né? Essas dificuldades e coisas que são permitidas na nossa vida. Mas aqui nos ensina, esse Salmo 125 nos ensina grandes coisas. Vamos fazer a leitura, depois nós vamos estar orando, pedindo a direção do Senhor. Salmo 125 diz assim, um salmo bem conhecido, né? Diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor. Com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Vamos orar, pedindo a direção do Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa noite e pedimos a Deus que o Senhor esteja nos abençoando com a tua palavra, que o Senhor fale conosco, fale em nossos corações e que o Espírito Santo possa fazer todas as aplicações necessárias para a vida de cada pessoa aqui, de uma forma particular, ó Deus. Pai, nós dependemos inteiramente do Senhor, então nos ajude, Pai, a podermos continuar confiando no Senhor. Essa é a nossa oração, agradecidos pelo que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então, nós estamos dando continuidade aos estudos sobre os cânticos de peregrinação ou cântico dos degraus, né? Cânticos de romagem. Nós podemos dizer, então, que esses 15 salmos, como a gente já mencionou, do Salmo 120 ao 134, esses 15 salmos, ele era praticamente o inário dos hebreus, né? Quando eles saíam para peregrinar, para ir até a sua cidade, para poderem cultuar a Deus em Jerusalém, eles cantavam esses cânticos durante a sua romaria, né? Ou a sua peregrinação. Romaria é isso. Às vezes eu uso essa palavra romaria, mas porque muitas pessoas associam essa palavra com uma certa denominação. Mas não é isso. A palavra romaria significa um grupo de pessoas que saem juntas para ir a algum lugar com o intuito de adorar. Então isso é romaria, tá? Nós já vimos que eles tinham oportunidades 3 vezes por ano para poderem ir adorar, na festa dos Pentecostes, na festa dos Tabernáculos e na Páscoa. Essas 3 principais festas, eles saíam do seu lugar, iam até Jerusalém para poder adorar. E aí, então, eles escolheram esses 15 salmos para poderem cantar durante essa peregrinação. Os 15 salmos, é interessante que e é o que nós estamos fazendo, nós estamos pensando e analisando sobre o seu conteúdo, e eles falam, à medida que nós vamos estudando, nós vamos vendo que eles falam sobre fé e confiança em Deus, sobre a proteção e comunhão com Deus, fala sobre adoração mútua, fala até mesmo sobre famílias. Quando nós chegarmos no Salmo 127 e 128, nós vamos ver que ele fala sobre famílias, porque as famílias saíam juntas para adorar a Deus até a cidade. Então, até esse assunto é tratado nesses salmos. Para eles, esses assuntos eram importantíssimos para serem lembrados durante a caminhada. E por isso eles são chamados de cânticos de peregrinação, ou salmos de romagem. Tá? Então, por que nós estamos estudando esses salmos, irmãos? É importante a gente ver isso. Em primeiro lugar, porque eles estão na Bíblia, né? E nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que entender a Bíblia. Mas nós temos que estudar esses salmos, é necessário para os dias de hoje, porque assim como era importante para eles durante a peregrinação deles, durante a caminhada até a adoração, é necessário para nós também, porque nós também somos peregrinos nesse mundo. Eles estavam indo para o seu lugar de adoração, que era Jerusalém. Nós estamos indo para a nossa nova Jerusalém, né? A Jerusalém celestial. Nós estamos indo para o céu, o lugar onde nós vamos passar a eternidade e nós estaremos eternamente adorando ao Senhor ali. Então, o que para eles era algo momentâneo, para nós é algo eterno. Mas eles tinham
a sua caminhada, a sua jornada a cumprir e os perigos dessa jornada. E nós também temos uma jornada a cumprir e os perigos dessa jornada que nós também precisamos enfrentar. Então, hoje à noite, nesse salmo, nós temos duas ideias principais aqui. A firmeza daquele que confia em Deus, nós vamos ver isso nos versículos 1 e 2. E nos versículos 3 a 5 nós vamos ver aqui a confiança na justiça de Deus sobre o seu povo. Então esses dois assuntos, a firmeza daquele que confia em Deus e a confiança na justiça de Deus sobre o seu povo. E são duas coisas que precisamos durante o nosso tempo nesse mundo. Nós precisamos de firmeza. E essa firmeza ela só é possível quando nós confiamos no Senhor. E é justamente isso que ele diz quando ele fala no versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. E aí quando eu comecei a ler esse salmo, eu comecei a pensar sobre isso. Puxa vida, então por que eu me abalo com as coisas que me acontecem nesse mundo? Por que eu me abalo? Porque eu não confio no Senhor. Porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Uma característica desses salmos que nós vemos é que os autores muitas vezes eles fazem comparações e muitas vezes comparações feitas com a natureza. Eles param e começam a pensar sobre a natureza, meditar em tudo isso, né, fazendo comparações. Nós já falamos e vimos algo sobre isso. Por exemplo, no Salmo 121, que estudamos há dias atrás, ele fala: levantarei os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então ele contempla a natureza, os montes, e ele vê a mão de Deus como criador de tudo isso que existe. Então ele faz essa comparação também neste salmo. Nesse salmo ele faz a comparação aqui. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. O escritor desse salmo nós não sabemos quem foi, mas ele olha para os montes da região de Jerusalém. E então ele faz essa comparação importante para descrever a firmeza daquele que confia em Deus. Agora, para nós podermos aproveitar melhor, nós temos que entender que o Monte Sião, ele era rodeado por outros montes, e naquela região do Monte Sião estava localizada Jerusalém. Então, quando nós refletimos sobre isso, assim como o salmista, nós também podemos fazer essa comparação. Assim como Jerusalém estava rodeada de outros montes, dessa forma Deus está rodeando o seu povo para o proteger. É isso que ele fala no versículo 2. Assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então, da mesma forma que Jerusalém estava cercada por montes, Sião estava cercada por outros montes, assim o Senhor cerca o teu povo para o proteger. Então, quando o salmista contemplou os montes e avistou tudo aquilo, lembrando aqui, eu imagino que é muito provável que durante a caminhada, cantando esse salmo, ele começou a lembrar dos montes, da localização geográfica ali, de tudo aquilo, e ele começou a pensar sobre isso. Ele começou a pensar sobre isso, e ele escreveu esse salmo, e aí então os outros que vêm cantando dessa mesma forma começam a pensar sobre isso, sobre os montes cercando e, puxa vida, dessa forma o meu Deus cerca o seu povo para o proteger. E ele faz essa comparação, e é uma comparação perfeita. Os que confiam no Senhor, não os que creem no Senhor simplesmente, não os que acreditam no Senhor, mas os que confiam. Aí talvez a gente pense, puxa, mas que diferença faz? Tem uma grande diferença. Confiar no Senhor sugere que é diferente de crer. Nós cremos no Senhor, sim, mas na verdade muitas outras pessoas também acreditam no Senhor. Basta você fazer uma pesquisa e sair perguntando para o seu amigo, vizinho, colega de trabalho, para os seus familiares, inclusive aqueles incrédulos. Você acredita em Deus? Ah, sim, eu acredito em Deus. Porque muitas pessoas acreditam em Deus. Sabem que Deus existe.
Eles sabem fatos sobre Deus, muitos deles até mesmo leem a Bíblia, mas acontece que ele tá dizendo aqui sobre o que confia no Senhor. E nós confiamos no Senhor primeiro para a nossa salvação. Nós confiamos no poder de Deus, na sua misericórdia manifestada em Cristo, que nos salvou, nos lavou dos nossos pecados, mas a nossa confiança não para ali. Nós precisamos continuar confiando no Senhor durante toda a nossa jornada. Não só acreditar nele como muitas pessoas acreditam. E olha só, a gente pode usar Tiago, o irmão leu o texto de Tiago hoje, né? Tiago capítulo 2, no versículo 19, se eu não me engano. Lembra o que diz ali? Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem. E eles tremem, eles estremecem. A maioria das denominações acreditam em Deus. As denominações que nós temos contato aí, elas acreditam em Deus. Então não é simplesmente acreditar, saber que Deus existe, mas é confiar. Confiar em Deus é um estilo de vida daquele que toma decisões e reage conforme a palavra de Deus, defendendo a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, custe o que custar, doa o que doer. O preço pode ser muito alto, mas ele não barganha, ele fica com a palavra de Deus, porque ele confia em Deus. E é esse tipo de cristão que nós precisamos hoje. É esse tipo de cristão. Aquele que confia em Deus, ele fica de pé, firme, inabalável, é o que ele fala aqui. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Não se abalam. Do contrário, se não há firmeza e nem convicção, que infelizmente é o que nós vemos muito ao nosso redor, a pessoa fica à mercê daquilo que acontece à sua volta, não tem convicção de nada, não tem firmeza. E o problema, irmãos, é que muitos cristãos se encontram nessa condição. Os incrédulos não confiam em Deus mesmo, eles têm uma confiança falsa, porque eles não conhecem a Deus, mas os cristãos precisam confiar em Deus, porque nós cremos, nós sabemos quem Deus é, e nós confiamos em Deus para a salvação. Mas nós precisamos confiar em Deus durante a nossa jornada aqui, a nossa peregrinação nesse mundo. E o problema é que muitos cristãos perderam essa confiança em Deus. Sabem que Deus existe, acreditam em Deus, são salvos porque confiaram em Deus naquele momento da salvação. Mas para caminhar toda a vida cristã, aquela confiança, infelizmente, está abaixo da média, né? Então, as suas atitudes e decisões vão estar na contramão daquilo que a palavra de Deus diz, daquilo que ela ensina, porque ele é abalado pelas coisas que estão à sua volta. E aí fica a pergunta: quantas vezes nós nos abalamos pelas coisas que nos acontecem à nossa volta? Quantas vezes nós nos abalamos? Isso entra em contradição com o que está escrito aqui. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Por quê? Porque ele sabe que o Senhor, assim como o monte está cercado por outros montes, assim o Senhor cerca o teu povo e o protege. Entende? Então, por isso, nós precisamos colocar nossa confiança no Senhor. Então, esse é o primeiro conceito que nós vemos aqui. A firmeza daquele que confia em Deus. Ele tem convicções, ele confia em Deus, ele confia na palavra de Deus. Pode acontecer o que for, pode surgir diversas leis e ideologias e tantas outras coisas. Aquele que confia em Deus, ele não se abala. E o segundo conceito que nós vemos aqui, a partir do versículo 3, nós vemos sobre a confiança na justiça de Deus sobre o seu povo. E isso é importante, irmãos, porque é a justiça de Deus que nos ajuda a confiar nele, a continuarmos confiando nele. É a justiça, é saber que Deus é justo, que Deus é justo. Não há como sabermos exatamente qual foi a situação que o salmista se encontrava quando ele escreveu esse salmo. Não dá para saber. Só que o versículo 3, ele nos dá uma ideia do contexto que ele se encontrava. Olha só o versículo 3, ele diz:
Primeiro ele falou ali sobre confiar no Senhor, como o monte de Sião, que não se abala, tal, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Então nós temos duas coisas importantes aqui. A primeira parte ele fala, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo. Não vai permanecer sobre o justo, sobre o caminho no caminho do justo, sobre aquilo que acontece com o justo. O cetro da impiedade não vai permanecer. O que significa isso? Quando de repente a gente lê isso aqui, ou até mesmo canta, tem muitos cânticos que falam sobre esse salmo. Mas quando a gente para e pensa e medita e analisa, a gente entende melhor. Por quê? Porque o cetro da impiedade, o que é cetro? Cetro é um bastão ou uma vara que ficava nas mãos daquele que reina. O cetro ficava na mão do líder, daquele que está à frente, do comandante, daquele que comanda o povo, daquele que está reinando. Ele tinha um cetro. Aí isso nos arremete à história de Esther. Lembra que aquele que chegasse diante do rei, ele tinha que estender o seu cetro, senão a pessoa estaria perdida, seria morto. Então é dessa forma. Então o rei tinha um cetro. Só que aqui ele fala sobre o cetro da impiedade. O que significa cetro da impiedade? Aparentemente, nos dá a entender que havia alguém ímpio no comando do povo. Porque ele fala sobre cetro da impiedade. Então parece que havia algum ímpio no comando do povo. Parece que o povo de Deus estava debaixo da opressão de uma liderança ímpia, que não serve e muito menos teme a Deus. Agora, talvez você consiga pensar, imaginar, por que esses salmos são importantes para nós, principalmente para os dias de hoje. Principalmente para os dias de hoje. Então é isso que aparentemente nós encontramos aqui. Agora, na história do povo de Israel, houve muitos momentos em que o povo era comandado por homens ímpios, tanto de fora quanto de dentro do povo. Por exemplo, quando eles foram escravos no Egito, eles foram escravos pelos assírios, eles foram escravos pela Babilônia, pelo rei da Babilônia e outros povos. Você lê o livro de Juízes, você encontra vez após vez o povo sendo escravizado por outros povos que não serviam a Deus. Aí Deus levanta o juiz, vai lá, liberta o povo cai na idolatria de novo, Deus vai e coloca eles debaixo do jugo de um outro povo ímpio. E assim acontece sucessivamente no livro de Juízes. Então várias vezes o povo de Israel já esteve debaixo do comando de homens ímpios. Agora, também, não só de fora, mas de dentro do povo. Porque muitos reis que não temiam a Deus, também governaram entre o povo de Israel. Homens que não temiam a Deus. Homens que sacrificaram seus filhos a falsos deuses. Queimaram os próprios filhos na fogueira. A Bíblia registra isso. Homens que não levaram o mandamento de Deus a sério, mas levaram o povo à idolatria, a idolatrar falsos deuses. Reis que causaram opressão e aflições ao povo. Nós encontramos isso. Então, de alguma forma, nós entendemos aqui que havia um cetro de impiedade governando sobre o povo. E esse salmo nos mostra o povo de Deus oprimido por uma liderança ímpia. Por isso que tem tanta importância esses salmos para os nossos dias, porque hoje o povo de Deus se vê sendo oprimido por uma liderança governamental ímpia. Hoje nós temos o povo de Deus oprimido. Então nós nos encontramos nessa situação. Há muitos lugares no mundo que os cristãos são perseguidos, tão quanto os cristãos do primeiro século, sendo necessário morrer pela causa de Cristo. Então tem muitos lugares no mundo hoje que ainda se encontram dessa forma. Mas
apesar de nós não sermos entregues à morte aqui no Brasil por causa da nossa fé, não é comum isso. Apesar disso, existe uma perseguição encoberta, onde líderes ímpios impedem o povo de Deus e qualquer outra pessoa de expressar o que se pensa, e muito menos de se dar um parecer bíblico sobre os assuntos polêmicos que afrontam o próprio Deus, como por exemplo, homossexualismo, ideologias, tantas ideologias satânicas que a gente vê por aí, ideologia de gênero e tantas outras coisas, muitos outros assuntos. Então hoje eles tentam nos calar. Então hoje, se você levanta a voz, usa redes sociais para poder levantar a palavra de Deus, então você é literalmente cortado. E às vezes, se você for alguém de influência, você tem que pagar o preço por aquilo. Você tem que pagar o preço por aquilo. Você é banido das redes sociais, ou até mesmo você é questionado diante das autoridades e pode até mesmo ser preso. Por quê? Porque nós somos impedidos de manifestar as nossas opiniões, muito menos os nossos conceitos da palavra de Deus. Isso não é opressão? Isso é opressão. E nós estamos vivendo esses dias. Vez após vez nós temos visto homens, se são salvos ou não sei, Deus o sabe. Mas são pessoas que têm defendido a família, que têm defendido alguns conceitos que mesmo na incredulidade sabem que é o que a palavra de Deus apoia. Mas quando levantam as suas vozes, eles são literalmente banidos das redes ou até mesmo presos. Isso é opressão, irmãos. E é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Isso é opressão. Ainda bem que a gente vive num país democrático, né, onde a liberdade de expressão ainda reina. Né? Já pensou se a gente fosse um país ainda com regime ditatorial? Bicho, aí realmente estaríamos perdidos, né? Mas ainda bem, né? Que bom. A gente vive num país democrático onde todo mundo pode expor os seus pensamentos, né? Tem uma liberdade de expressão. E que bênção por isso, né? Será? Sobre a confiança na justiça de Deus, nós encontramos uma afirmação importante no versículo 3. Então ele disse então que o cetro da iniquidade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Esse cetro, essa iniquidade, um dia ela será extirpada daqui. Então há de acontecer algo. A mão de Deus ainda governa sobre todas as coisas. Deus não perdeu o controle de nada. Ele ainda há de fazer justiça para aqueles que esperam nele. Ele ainda há de fazer justiça. Então ele diz aqui na parte B do versículo, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Por quê? Ele diz primeiro que o cetro da iniquidade, esse reinado iníquo, não vai permanecer, Deus ainda vai fazer justiça. E ele diz também uma outra ideia aqui, dizendo que Deus vai fazer justiça e esse cetro da iniquidade há de ser extirpado para que o povo de Deus não estenda a sua mão para a iniquidade. Para que o povo de Deus não seja induzido a pecar também. Entende? Então, por quê? Quanto mais reina a iniquidade, quanto mais opressão, mais aflições nós sofremos, maior é a tendência de nós pecarmos diante de Deus, com as nossas ações e reações, com a nossa língua, com as nossas palavras, com o nosso temperamento. Maior é a chance, quanto mais opressão nós temos, humanamente falando, tá? Então, quanto maior a opressão e as injustiças que sofremos, maior é o desafio de reagirmos da maneira correta, sem pecarmos. Mas aquele que tem a confiança em Deus de que um dia esse cetro de iniquidade que reinava naquele tempo e que reina hoje sob a autorização de Deus para transmitir alguma coisa para o seu povo, para fazer um trabalho no coração do seu povo. Então aquele que tem essa confiança de que um dia Deus há de fazer justiça sobre isso, ele não vai estender a sua mão para o pecado. Ele não vai pecar, ele vai reagir da maneira certa. Por quê? Ele confia na mão de Deus, na justiça de Deus.
Então, falando sobre essa justiça de Deus, é que ele faz essa oração no versículo 4. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Então ele ora dessa forma: Senhor, faça o bem para aqueles que são bons, para aqueles que são retos de coração. Senhor, faz o bem para o teu povo. Apesar desse cetro de iniquidade aí, mas faz o bem para o teu povo. E ele fala sobre isso também no versículo 5. O versículo 5, para fechar aqui, ele diz assim: quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a iniquidade. Paz haverá sobre Israel. Então, aqueles que se desviam para os caminhos tortuosos. Agora, quem que são aqueles que se desviam? Isso aqui é algo interessante a se pensar. Para se desviar, é necessário, uma vez, estar no caminho certo. Aquele que nunca esteve no caminho certo, ele vai se desviar do quê? Então, irmãos, eu consigo ver claramente aqui que está se referindo àquele que uma vez esteve no caminho certo, mas que se desviou por causa do cetro da iniquidade, por causa daqueles ímpios que governam. Então, há pessoas que conhecem esse caminho, são salvos por Cristo, mas perderam a confiança em Deus e acabam se submetendo a algumas dessas coisas que esses cetros da iniquidade nos enviam. Acabam se submetendo. Alguns talvez porque, eu não quero causar briga, então eu não quero... Não, mas vamos defender a palavra de Deus. Não, eu não quero, eu não gosto de briga. Ué, peraí, é defender a palavra de Deus? Isso não é brigar. O servo do Senhor não convém contender, a Bíblia fala sobre isso. Então não é brigar, mas é defender a nossa bandeira, defender a palavra de Deus. Não, mas eu não gosto disso, não, eu não quero. Então eles não se pronunciam, aceitam calados tudo aquilo que tem acontecido. Todas essas ideologias satânicas aceitam calados. Irmãos, infelizmente é o que nós temos visto nesses dias. Pessoas que têm aceitado isso. E Deus fala aqui, na palavra dele, que esses que se desviam para os caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor, ou seja, Deus vai tratar com eles. Porque Gálatas 6,7 ainda está na Bíblia. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Deus vai tratar com essas pessoas. Por quê? Por causa da justiça. Nós estamos falando sobre a justiça de Deus. Por causa da justiça de Deus. Deus é justo. Deus vai tratar com essas pessoas que não levantam a palavra dele ao alto. Deus vai tratar. E não só desses, mas diz aqui que Deus vai tratar desses da mesma forma com que vai tratar daqueles que praticam a iniquidade. Você vê que tem duas classes de pessoas aqui. Aqueles que se desviam, levá-los ao Senhor com os que praticam a iniquidade. Então, aqueles que se desviam, da mesma forma Deus vai tratar com eles, da mesma forma que ele vai tratar daqueles que praticam a iniquidade. Agora é claro, aqueles que praticam a iniquidade, que não conhecem a Deus, eles vão receber o inferno um dia, porque rejeitaram o Senhor. E aqueles que se desviaram, Deus há de julgá-los também. Deus vai julgar. Vão receber o que a Bíblia fala a respeito das nossas obras, galardões. Vão receber algo do Senhor. Mas aquele que permanece firme diante de Deus, o galardão desse é diferente. Então, quando se fala galardão, a gente pensa em coisa boa só. Galardão, coisa boa. Não, galardão significa recompensa. Então, existe galardão ruim e galardão bom. Aquele que serve ao Senhor, ele vai ser galardoado por Deus de forma boa, de uma forma maravilhosa. Mas aquele que se desvia, aquele que não se pronuncia, aquele que não defende a palavra de Deus, aquele que se submete a esse cetro de iniquidade que nós temos, ele também vai receber uma recompensa diante de Deus. Ele é salvo, vai para o céu, mas ele vai receber uma recompensa para isso também. Tá certo? Então, olha, concluindo, para se viver nesse mundo é preciso resistir firme. Ultimamente, está sendo comum entre nós, pessoas que são salvas por Cristo, povo de Deus, mas que têm que escolher entre se submeter aos critérios, leis e conceitos mundanos e opressivos, ou se submeter à palavra de Deus,
às leis escritas pelo próprio Deus. E é confiando nessa justiça de Deus que o salmista aqui, ele registrou a sua esperança na última frase do Salmo: paz haverá sobre Israel. Por quê? Porque tem um cetro de iniquidade, mas haverá paz, porque a justiça de Deus, ela não falha. Tem pessoas que dizem que a justiça de Deus tarda, mas não falha, né? Não, ela não tarda. Ela simplesmente não falha, porque Deus tem o seu tempo. Amém? Então que Deus abençoe, irmãos, essa palavra, né, como o próprio Davi escreveu, só para a gente finalizar aqui no Salmo 122, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Nós, como povo de Deus, dizemos: haja paz entre o povo de Deus. Ainda que nem sempre haja paz nesse mundo para nós, com certeza haverá paz no lar celestial. Pois quando findar a nossa peregrinação nessa terra, é para lá que nós iremos e estaremos eternamente. Mas quem vai para lá? Aquele que um dia, num determinado momento da sua vida, colocou a sua confiança no sangue de Jesus, que salva dos nossos pecados. Amém? Confiamos em Deus na salvação. Então que nós possamos continuar confiando em Deus na nossa peregrinação. Tá certo? Que Deus abençoe essa palavra e que seja uma bênção para cada um de nós.